Otávio Cesário Pereira Júnior. Nasceu em Itajaí, Santa Catarina, em 7 de fevereiro de 1926, filho de Otávio Cesário Pereira e Maria de Souza Pereira. Concluindo o curso fundamental, transferiu-se para Curitiba, formando-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Paraná na turma de 1952. Foi presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, marcada sua administração com a aquisição da sede própria para a entidade. Como advogado, transferiu-se para o município de Cambé. Para provar sua vocação política, ingressou no Diretório Municipal da União Democrática Nacional, tornando-se mais tarde presidente. Foi presidente da Associação Rural e do Sindicato Rural de Cambé. Em 1962, foi eleito deputado federal e, no ano seguinte, foi nomeado secretário de Estado do Trabalho e Assistência Social no governo Ney Braga. Foi chefe de gabinete do ministro da Agricultura, Ney Braga. Em 1966, foi eleito suplente de senador e, em 1970, foi suplente de deputado federal, assumindo o mandato. Exerceu o cargo de secretário de Estado do Interior e Justiça no governo Emílio Gomes, em 1973. Em 1975, foi eleito vice-governador do governo Jaime Canet Júnior, tendo assumido o governo do Estado em setembro de 1975 e em 1977. Terminado o seu mandato em março de 1979, volta à Secretaria de Estado da Justiça no segundo governo Ney Braga. Em 1983, volta à Câmara Federal como deputado eleito. Atualmente, é presidente do Conselho Administrativo da Associação Rural do Paraná e advogado militante em Londrina. Este é Otávio Cesário Pereira Júnior, nosso convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar, Sala Exclusiva. E essa noite, com a presença e a participação do ex-deputado federal, ex-senador, ex-secretário de Estado, exerceu cargos a nível nacional, ex-vice-governador e ex-governador do Estado, Otávio Cesário Pereira Júnior. Boa noite, Otávio. Boa noite, Inés. Na condução do programa conosco, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Otávio Cesário, mais conhecido como Otávio Cesário, ele tem uma semelhança com outro vice-governador do Paraná, com Mário Pereira. Os dois foram vice-governador, os dois são de Santa Catarina, os dois são de Itajaí. E os dois são Pereira, mas não são da mesma família. Mas nós queremos saber do Otávio Cesário, como é que ele veio aparecer aqui em Curitiba, de Itajaí vindo para Curitiba, como é que foi sua vinda para a capital do Paraná? Bem, Silvio, boa noite. Só quero fazer um pequeno reparo. Nós somos da mesma família. Ah, são? Somos. Ah, tá. O pai do Mário é meu primo em segundo grau. E nós, efetivamente, nascemos em Itajaí, só que, vindo para o Paraná, ficamos em partidos diferentes. Mas a sua pergunta é no sentido de saber como eu vim para o Paraná. Eu vim para o Paraná e elegi o Paraná, o meu estado, e Curitiba, minha cidade, apesar de ter nascido em Itajaí, porque naquela época Santa Catarina não tinha universidade. E meus pais queriam que eu fizesse direito. E a nossa capital era efetivamente, primeiro a capital cívica, a capital educacional dos catarinenses, que não dispunham de universidade, era a Universidade Federal de Curitiba, do Paraná, em Curitiba. E para cá eu vim com esse objetivo. Mas vim um pouco antes para fazer o clássico. E fiz o clássico no Colégio Novo Ateneu e depois fiz o vestibular para Direito e fazer o meu curso de Direito aqui. E aqui fiquei, né? Aqui constituí família, aqui nasceram meus filhos, se casaram meus filhos e eu me tornei efetivamente um paranaense. Pois foi a esta época, quando fazia o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná, que parece desabrochou a vocação política no Otávio Cesário, porque ali se filiou a um partido acadêmico, isso existia na época, disputou uma eleição e virou presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, de grande tradição,
na vida estudantil do Paraná e no Brasil. E existe um detalhe importante. O centro acadêmico conquistou a sua sede própria na sua gestão. Correto. E é aquela ali da Marechal, aquela tradicional. Exatamente. Essa aquisição tem uma história também, da qual eu me orgulho. É que, como Centro Acadêmico Simas, da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, havia sido despejado na minha gestão, ou melhor, na gestão do Bacila Neto, e eu fui o presidente seguinte, nós pugnamos pela aquisição da sede própria, que era um sonho quase inalcançável. Era muito mais um pesadelo do que um sonho, não é? Mas, na época, era diretor da Caixa Econômica o professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, que, além de meu professor, era meu grande amigo. Tinha por mim uma grande estima e eu por ele também. E nós fomos a ele, eu com meus diretores, né, eu presidente, e falamos: professor, nós queremos comprar a sede que está aí à venda, a Caixa Econômica está depois à venda. E ele perguntou: mas de que forma vocês querem comprar, se não existe dinheiro para pagar? Mas existia naquela época uma coisa que me deixou saudade, a chamada tabela Price. E nós dissemos: é dessa forma que nós queremos comprar. E ele nos ajudou demais. Ele foi o homem que efetivamente proporcionou essa aquisição. E eu me lembro que ele não era o presidente. O presidente era o Benjamin Mourão, né? E que disse o seguinte: olha, vocês não têm nem crédito, nem personalidade jurídica suficiente para comprar este imóvel. Mas a verdade é que nós conseguimos, com a ajuda do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, fazer a proposta, foi aprovada, e com as lojas embaixo nós conseguimos pagar todas as prestações e mais. Não atrasamos um mês durante a nossa gestão. Deixa só para concluir esse episódio, para dizer o seguinte: nem a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco tinha sede própria, porque a sede que os estudantes de Direito, que eram famosos na época, ocupavam, era uma dependência da faculdade. E a nossa não, já era particular. Então, eu me orgulho muito disso, porque ainda jovem e com a ajuda muito grande do professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho e de todos os companheiros, nós conseguimos comprar a sede própria. Otávio Cesário, fala um pouquinho sobre a UP, a União Paranense dos Estudantes também, que você foi presidente lá. Fui presidente do Conselho Permanente. Do Conselho Permanente da UP, né? Na época, a UP tinha um grande conceito nacional, não é? O Zé de Castro Neves, que era um estudante de medicina de esquerda, mas de muito prestígio nacional. E nós conseguimos, nessa época, pouca gente, acho muito oportuna essa pergunta, porque nesta época nós conseguimos, com a ajuda de vários homens públicos, efetivamente angariar no governo federal verba suficiente para que a universidade pudesse cumprir alguns projetos que tinha. E, na época, um dos reitores dessa época, o meu reitor mesmo, foi o Flávio Suplicy de Lacerda, que, inegavelmente, tinha um conceito extraordinário em todo o Brasil, como reitor muito rigoroso, mas muito competente. E, com a ajuda da UP, da qual eu fiz parte, né, e fui também representar o Paraná muitas vezes em congresso da UNE, pelo menos 3 vezes eu fui, né? Nós vimos o prestígio que os universitários paranaenses granjearam na época, através dos seus diretórios, tanto da UP como do Hugo Simas. Curitiba era a cidade universitária, né? Era conhecida como uma cidade universitária. Conclui o curso de Direito. Numa mão o diploma, na outra mão o vadimécum, e vai para o interior. E escolheu Cambé para advogar e morar. Por que Cambé?
Porque Cambé? Também é uma boa pergunta. Cambé pelo seguinte, na época, eu posso dizer o seguinte, eu tive um convite, pouca gente sabe disso, de um homem que eu tenho por ele, pela memória dele, um grande respeito, que foi o nosso querido governador, ex-governador Bento Munhoz. E o ex-governador Bento Munhoz, de saudosa memória, me ofereceu o cargo no Detran. Certamente porque eu, como líder universitário, havia tido alguns contatos, etc., né? E também me ofereceu a nomeação interina de uma promotoria. Mas eu tive um convite do ex-prefeito já falecido, né? José dos Santos Rocha, de Cambé, porque Cambé não tinha nenhum advogado. E eu certamente imaginei, eu estando lá, eu serei ao mesmo tempo o melhor, o pior, eu serei tudo, né? Porque serei o único advogado. E realmente não me arrependo, porque de lá eu pude dar os primeiros passos na minha vida política. Então Cambé foi por esse convite. E foi lá em Cambé que fez a sua primeira filiação partidária. Exatamente. Começou a sua vida pública, a sua vida política lá em Cambé. Exatamente. E filiou-se, o senhor sabe tudo? Na União Democrática Nacional, UDN. Exatamente. Eu me Aí já vem de Santa Catarina essa história. Já porque a minha família toda é ligada aos Bornaus, né? Meu pai era muito amigo do senhor Irineu Bornaus, que é o pai do Jorge, pai do Paulo, né? E eu já vinha com o embrião da UDN e certamente me filiei na UDN. Recebi um telefonema na época do já falecido também, Nilton Carneiro, que ligou, me pediu, Cesário, se filie. E o motivo do telefonema dele é porque também ele era muito ligado ao senhor Irineu Bornaus, em virtude da UDN, né? E não só pelo telefonema, mas eu já tinha, assim, um espírito pré-moldado para a UDN, né? Porque todos os meus familiares eram da UDN. Então, por esta razão, me filiei à UDN. Bem, aí em 1962 se elege deputado federal. Mas antes de tratar disso, um preâmbulo. Todos sabem, na vida pública paranaense, a ligação muito profunda entre Otávio Cesário e Ney Braga. Sempre amigos, sempre correligionários, sempre juntos, operando na vida política do Paraná. Em 62, foi candidato, já havia uma interpenetração com Ney Braga, com o grupo do Ney, ou não? Nasceu depois? Já. Houve uma divisão na época entre os udenistas do Norte do Paraná. E nessa divisão, alguns udenistas, que eu prefiro não citar o nome agora, ficaram com Nelson Macular. E outros udenistas, como o Justino Alves Pereira e eu, ficamos com o Ney Braga. Isso na eleição de 60 para governador do Estado. 70. Nessa época já houve essa divisão em apoiamento de candidatos, né? E nós ficamos com o Ney. Mas havia um relacionamento talvez mais político do que de amizade, né? Mas nasceu aí, sim. Eu respondo positivamente. Nasceu aí a amizade, que hoje eu reputo muito grande. Então vocês vejam. Em 1962, Otávio Cesário se elege pela primeira vez e deputado federal. Já lá se vão quase 35 anos, ao longo do qual ele fez várias eleições, ele exerceu vários cargos. Nós gravamos, Otávio Cesário, o nosso ex-governador, gravamos uma pergunta de um convidado dirigida ao nosso entrevistado dessa noite. E nós vamos chamá-lo agora exatamente para fazer essa comparação de tempo. Trata-se do ex-deputado também, exerceu vários cargos públicos, e hoje foi presidente do PFL, o Joaquim dos Santos Filho. Vamos ouvi-lo. Meu caro Otávio Cesário, inicialmente eu quero cumprimentá-lo, você que foi deputado federal, secretário de Estado, chefe de gabinete do Ministério da Agricultura e da Educação com o governador Ney Braga, você que foi vice-governador do Paraná e que tanto serviço prestou ao nosso Estado. Desejo perguntar a você, neste momento em que o programa da TV exclusiva faz, na realidade, quase uma rememoração da vida política do Paraná,
A que você atribui, Otávio, esta queda do nível dos políticos paranaenses? E mesmo brasileiros? Será que talvez seja fruto da má condução dos partidos? Ou será fruto do quê? Da falta de convivência dos políticos com os interesses populares? Ou talvez até o interesse principal que comanda hoje os políticos, os seus interesses pessoais? E responda, caro Otávio. Meu caro amigo Joaquim dos Santos Filho, meu companheiro de tantas jornadas, eu diria o seguinte: existem alguns aspectos a serem considerados na sua pergunta, aliás, oportuna. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, eu partiria pela vocação política. O político deve ser, antes de tudo, um vocacionado. E mais, certa feita eu respondi quase a mesma pergunta da seguinte maneira: se alguém quiser fazer 200 médicos, 200 engenheiros, 200 odontólogos, 200 advogados, será suficiente abrir em cada faculdade 200 vagas, e aí, depois de 5 anos, 6 anos, nós teremos 200 médicos, 200 engenheiros, 200 advogados. Mas para se ter 200 poetas, 200 músicos e 200 políticos, não basta abrir as vagas. É preciso que se tenha vocação. E o político só se torna um verdadeiro político com ideais se tiver vocação. Além do mais, nós temos também uma outra coisa que é efetivamente muito importante. Nós não temos no Brasil escolas para a formação de políticos. E as escolas que funcionam com vocação de político, para despertar a vocação de político, são as câmaras de vereadores, que é o primeiro patamar da vida política no interior do Estado e dos municípios, e também nos bancos universitários, onde se exercita a política. Pois bem, ainda não respondi efetivamente a pergunta, mas posso dizer o seguinte: primeiro, a falta de vocação há de ser considerada nessa sua pergunta. Segundo, a falta de civismo, porque quando você diz que muita gente vai para a política para fazer política para si próprio, aí há muita falta de civismo. Terceiro, a formação que se recebe dos líderes, e aí eu quero aproveitar o gancho para dizer o que o falecido Carvalho Pinto, ex-governador de São Paulo, me disse certa feita: ora, Cesário, o Ney Braga fez no Brasil o que nenhum outro político fez. Ele abriu uma escola de políticos, de administradores e de políticos, de administradores para a vida pública e de políticos. E aí ele lançou, formou, como todos sabem, o Carlos Guicibite, o Maurício Schumann, o Saul Raiz, o Jaime Canet, enfim, tantos homens que até foram para a esfera federal prestar seus serviços com muita competência. Então eu respondo, Joaquim, o que falta é uma escola de político, o que falta é um pouco mais de civismo, o que falta é um pouco mais de vocação. Se nós tivermos tudo isso, efetivamente teremos políticos de melhor qualidade. O que existe é essa busca aventureira de ser candidato por um mandato e sem plataforma, sem ideais, sem preparo. Na verdade, eu constrangidamente devo concordar que o nível não é o mesmo. Não é o mesmo. Mas as escolas dizem que na antiga Roma se preparava os jovens políticos da seguinte maneira: se elegia 1/3 de senadores para conviver com os 2/3 remanescentes. Enfim, para que o terço que ingressasse no Senado aprendesse com os 2/3 que estavam ali e que já tinham vida pública. Enfim, Joaquim, eu, com muito prazer, recebi sua pergunta, mas quero dizer que eu penso que é preciso haver vocação, civismo e também escola para políticos.
Otávio Cesário, para completar, em 62, quando você assumiu, para confirmar ainda essa resposta ao Joaquim dos Santos Filho, em 62, quando você foi deputado federal, e foram com seus colegas de partido, de coligação, também 3 deputados, figuras maravilhosas, que é o Zé Richa, Milton Carneiro, você mencionou bem, e o Ascioli, filho também. Mas depois disso, em 62, Otávio Cesário, você foi candidato a suplente senador em 66 com Ney Braga. Foi uma eleição difícil também ou uma eleição mais fácil essa? Olha, essa foi uma eleição facílima. Para o Senado? Senado de 66. Facílima, foi facílima. Porque, não sei se vocês se lembram, mas o Ney fez quase o dobro da votação dos outros. E o outro lado tinha 2 candidatos. Exato, 2 candidatos. Né? Sublegenda. Sublegenda. E foi uma aceitação. A propósito, Silvio, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer aos telespectadores que estou aqui com 2 irmãos, 2 amigos meus, eu vou tratá-los de Silvio e de Enéas, né? Mas, a propósito, quero dizer o seguinte, eu saí cumprindo um roteiro como candidato a suplente e tinha a obrigação de ligar para o Ney Braga à noite, dando para ele uma notícia de como iam os municípios visitados. E eu me lembro que liguei de Jacarezinho e disse, olha, aqui em Jacarezinho temos todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito, os partidos, e tal. Ele disse, Cesário, você está louco, não é possível isso. Todos estão conosco? Todos estão conosco. Não é possível, tem alguém contra, não tem ninguém contra. Não é? Disse, olha, acho que é bom você vir embora, porque você não está fazendo pesquisa direito não, viu? Porque achar que todos estão conosco não é possível. Pois bem, na realidade nós chegamos e foi quase isso, né? Quase foi. Para registro apenas e histórico, aquela eleição de 66 do Senado, Ney e Otávio Cesário disputaram Afonso Camargo, Afonso e Nelson Camargo Maculan. e Nelson Maculan. Que Nelson Maculan já era senador e estava disputando a reeleição dentro do MDB. Corretamente. E aí foi uma eleição do Arena e MDB, né? Já nesse período. Mas olha, de 62 ele veio deputado federal a 66 para ir ao Senado na suplência do Ney Braga, nesse meio tempo, ainda foi secretário de Estado, com o Ney Braga governador, secretário do Trabalho e Assistência Social, e depois Ney, chamado ao Ministério, ministro da Agricultura, foi o chefe de gabinete do ministro. Correto, Enéas, até só uma coisa pitoresca, que não é tão pitoresca, mas que você me fez lembrar agora. Seguinte, eu fui também secretário do Trabalho e Assistência Social. Foi a primeira secretaria que eu exerci. E também acumulei, num determinado período, a Secretaria da Saúde. Eu fui secretário da Saúde. Então, o Aníbal Cury brinca muito quando diz que o melhor secretário da Saúde do Paraná foi o advogado Otávio Cesário. E, na realidade, eu respondi porque o secretário estava ausente, o Ricardo Santos, né? Ausente, eu fiquei um período na secretaria respondendo, né? E, nessa época, eu fui presidir um congresso médico em Ponta Grossa. E